Oi, gente, tudo bom? Espero que todo mundo esteja em casa, se cuidando, que todo mundo esteja bem, certo? A aula de hoje vai ser verbos em pretérito perfeito composto de indicativo. Vixe Maria, professor, pelo amor de Deus. Mas calma, que o assunto não é tão complicado, certo? É só prestar um pouquinho de atenção, ok? Então vamos começar aqui. Primeiro com a explicação, certo? Esse assunto, gente, que eu estou falando, está na página 24, certo? Quem quiser pegar o livro, é até melhor, sabe? De vocês acompanharem. Então vamos lá. Este tempo, certo? Se usa para expressar acontecimentos passados que guardam relação com o momento presente. Professor, não entendi nada. Calma. Esse tempo, a gente vai usar ele, certo? Para expressar algum acontecimento passado, ou seja, um acontecimento que já aconteceu, uma ação que já aconteceu. Só que isso que aconteceu, ele tem alguma relação com o presente. Professor, como é que é isso? Vamos ver o exemplo. Esta semana me he encontrado 3 vezes com Roberta. Qual é a ação do passado? Que o encontro, não é isso? Me he encontrado 3 vezes com Roberta. Tá, professor, mas qual é a ligação disso com o presente? É porque isso tudo aconteceu esta semana. Entenderam? O acontecimento passado foi o encontro, né? Os 3 encontros com Roberta, mas isso tudo aconteceu essa semana. E como eu usei essa semana, significa que ela não acabou ainda. É o momento presente. Ok? O segundo exemplo. He visto Rui en el mercado hoy. Qual é o acontecimento passado? Que eu vi o Rui no mercado. E qual a ligação com o presente? Porque isso aconteceu hoje, certo? Se eu estou usando hoje é porque o dia não acabou, né? Não eu usaria ontem, né? Então, eu acho que deu para ficar bem claro, certo? A explicação? Então, vamos lá para a formação, né? Este tempo verbal se construye a partir del verbo haver em presente dedicativo, seguido del participio del verbo. Professor, não entendi. Calma. Vamos lá. Esse tempo verbal ele se constrói a partir do verbo haver, que é o verbo haver no português, em presente dedicativo, seguido do particípio do verbo. Aí vamos lá. Nessa tabelinha aí, vocês estão vendo no vídeo, mas também tem no livro de vocês, certo? Nós temos primeiro os pronomes pessoais, certo? Isso vocês já sabem, né? Eu, tu, ele, ela, usted, dos outros, vosotros, ellos, elas, ustedes. Ok? Na segunda coluna, a do meio, nós temos o verbo haber. Ó, perceba que ele está todo conjugado já, né? Vocês vão usar cada uma dessas conjugações de acordo com o pronome pessoal que ele está relacionando, né? E por último, a última tabela tem um particípio. E aí eu peguei cada um exemplo de verbo diferente, certo? Para vocês verem. Lembrando que esse particípio foi o assunto da aula passada. Então, para quem faz um tempo já não lembra direito, dá uma olhadinha no último vídeo, certo? Para relembrar, no vídeo passado. Então, vamos lá. No primeiro, verbo haver, e, certo? Ó, percebam que o e está relacionado com o eu, né? Então, eu vou usar o e no primeira pessoa do singular, eu. E hablado. Hablado nada mais é do que o verbo hablar, falar, no particípio, certo? Ele fica assim, hablado, falado, né? Então, e hablado. No tu, quando for a segunda pessoa do singular, eu vou usar as. E aí, o exemplo que eu peguei foi o verbo beber, né? No particípio, fica bebido. Então, juntando as, bebido. Terceira, ele, ela, usted. Terceira pessoa do singular. Eu vou usar a, né? H-A. E como exemplo eu peguei o verbo partir, né? E aí no particípio ele fica partido, né? Então, juntando a partido. Nos outros, já a primeira pessoa do plural, eu vou usar hemos. E aí como exemplo eu peguei o verbo ver, visto. Hemos visto, ok? Vosotros, eu vou usar habéis. E aí, como exemplo, eu peguei puesto, né? Então, como é que fica? Habéis puesto, né? E, por último, ellos, elas e ustedes, eu vou utilizar an, ok? E aí, como exemplo, eu peguei o verbo abierto, que é abrir, ok?
han abierto. Ok? Então é assim que a gente constrói. Ok? Então, vamos ver na prática. Nos exemplos. Agora nos exemplos, aí vocês olham aí no livro, na tabelazinha, tá na página 25, certo? Para vocês pegarem bem direitinho. O primeiro exemplo. Este ano he encontrado Lúcia, uma vieja amiga, conhecida. Ok? Qual é o encontro que está no passado? O encontro, né? Justamente, com Lúcia. Que ele se encontrou com Lúcia esse ano. E justamente a ligação com o presente, porque esse encontro aconteceu este ano, né? E o ano não acabou ainda, certo? E aí vocês podem ver que, ó, tá aqui, ó, e encontrado. Por que que eu vou utilizar e aqui? Aí olha na tabela. O e, olha qual o pronome pessoal que ele tá ligado. É Joe. Quem foi que se encontrou com Lúcia esse ano? Eu. Então eu utilizo e. E aí logo em seguida o verbo no particípio, que é o verbo encontrar. No particípio ele fica encontrado. Então, encontrado. Lúcia. Ok? Dá para entender? Vamos para o segundo exemplo. Este mês, Ricardo ha comido 3 vezes em um restaurante. Qual foi os acontecimentos passados? Que Ricardo comeu 3 vezes em um restaurante. E com a ligação com o presente, porque tudo isso aconteceu este mês. Certo? Então vamos lá, vamos procurar aqui o verbo. Tá aqui, ó. Depois de Ricardo. Ha comido. Por que que eu vou utilizar a? Olha na tabela. O a está relacionado com o quê? Com ele, não é? Terceira pessoa. Ó. Quem foi que comeu 3 vezes no restaurante? Ricardo. Imagine que é você que está falando dessa frase. Você está falando que o Ricardo fez isso, né? Você está falando do que ele fez para alguém. Você está falando do Ricardo. Você está falando dele, né? Então, terceira pessoa do singular. Ok? Então, eu vou utilizar o a e fica a comido. Comido é o verbo comer no particípio. Certo? Fica assim. E aí, por último, para encerrar, mis hijos nunca han sido malos com su prima. Qual foi, no caso aí, não tem um acontecimento passado. É meio que uma ausência dele, né? Meus filhos nunca foram maus com a prima. Em nenhum momento do passado, até o presente, eles nunca foram o quê? Malvados, né? Esse acontecimento já está bem mais relacionado com o presente, né? Já é mais fácil de identificar, certo? E a gente vai procurar o verbo aqui depois do nunca. Nunca an. Aí veja na tabela o an lá embaixo. Ele está relacionado com o quê? Com a terceira pessoa do plural. Ellos. Ou elas ou ustedes. No caso aí é meus filhos. Imagina que é a mãe que está falando isso, né? A mãe está falando dos filhos. Está falando deles, né? Ellos. Ellos nunca han sido malos com sua prima. Certo? Deu para entender, gente? Lembrando, se não deu para entender, volta no vídeo anterior sobre o particípio, para ficar bem claro, se isso não está muito fresco na sua mente. Assiste o vídeo de novo, certo? Com mais calma. E se você ainda não entendeu qualquer coisa ou tiver dúvida nas atividades, só falar comigo no WhatsApp, certo? Que eu vou responder todas as dúvidas, certo? Tanto da explicação como da atividade em si. E falando sobre a atividade, né? A gente vai para ela agora. Vocês estão com o livro aí. A atividade de casa vai ser sobre o assunto de hoje. Está na página 25, certo? Está na página 25. É só uma questão, se eu não me engano. Isso, só uma questão. Depois que vocês terminarem ela, vocês vão para a página 26, que vai ter vocabulário. E aí tem vários tipos de esportes, né? Temos atletismo, natação, buceo, futebol, voleibol, tênis, baloncesto, certo? Vários esportes, vocês vão ver com calma. E aí tem a atividade logo em seguida, que tem um pequeno diálogozinho dos dois meninos falando sobre esporte.
E a partir deles, você vai responder as questões da página 27. Ok? No caso, vai ser só a primeira e a segunda questão, de acordo com essa tirinha. A terceira questão, você vai colocar em ordem os nomes dos esportes. E cada uma dessas aí, ó, são 4, tá misturada as letras. Mas essas letras formam um esporte que está na tabela logo atrás, da página 26. Aí vocês vão colocar as letras em ordem e ver qual esporte forma, certo? E aí com isso a gente vai encerrar o capítulo 4. E aí a próxima aula a gente já começa no capítulo 5. Certo, gente? Então para casa hoje essa semana vai ser só essas duas atividades. Ok? Uma coisa. Voltando na página 25. Tem marcadores temporais, isso é embaixo da tabela, certo? Que se usam com o pretérito perfeito composto de indicativo, certo? Esses marcadores temporais são os que normalmente a gente se utiliza usando o verbo. Eu mesmo usei alguns dos exemplos nessa aula de hoje. Por exemplo, este ano, esta semana, hoy, nunca, este mês, certo? Mas tem outros, ó. Sempre, esta manhã, nesta manhã, a las duas, indicando horas, certo? Pode ser outras horas também. Alguma vez, jamais, jamás, esta noite, ultimamente, toda sua vida, hace um rato, para indicar um intervalo de tempo pequeno, ok? Então, qualquer dúvida, é só falar no WhatsApp que eu respondo as dúvidas, certo? Se tiver dificuldade na atividade. Mas por enquanto é só isso, gente. Um abraço e até a próxima aula.